No Saber Direito desta semana, o tema são os direitos humanos de comunidades tradicionais, indígenas e quilombolas. Durante as 5 aulas, o professor Júlio Araújo fala sobre a construção da interculturalidade e os direitos territoriais. A segunda aula começa agora. Olá, seja bem-vindo ao Saber Direito. Eu sou Júlio Araújo, procurador da República, membro do Ministério Público Federal. Nós estamos estudando aqui direitos humanos e principalmente direitos dos povos e comunidades tradicionais. No nosso último encontro, primeiro encontro, nós tentamos introduzir um pouco a matéria, abordando a interculturalidade e como ela vai nos guiar aqui nesse tema para pensar as questões que envolvem todos os grupos culturalmente diferenciados que são os povos e comunidades tradicionais. Como eu disse lá no início, povos e comunidades tradicionais são grupos culturalmente diferenciados, que se distinguem da sociedade envolvente, da sociedade nacional, por conta de trajetórias socioeconômicas, religiosas, espirituais, e que têm um caminho, uma singularidade na sua forma de organização. O fato de haver essa singularidade não pode ser tratado com discriminação ou com desprezo, e é o que a Constituição de 88 sinalizou. O pluralismo, o reconhecimento, o direito à diferença são fundamentais para a gente pensar o reconhecimento de direitos e principalmente a concretização dos direitos dos povos e comunidades tradicionais. No dia de hoje, nós vamos falar mais especificamente sobre os direitos dos povos indígenas. Para me ajudar nessa tarefa, eu indicaria para vocês esse livro, o livro de Direitos dos Povos Indígenas em Disputa, que trata de todas as disputas e questões que vêm sendo tratadas no Supremo Tribunal Federal a respeito da concretização dos direitos territoriais indígenas. Esse tema vai ser um tema muito abordado aqui e espero que vocês consigam acompanhar esse debate a partir da leitura de várias discussões, e tem um artigo meu, mas tem também artigos de antropólogos e de profissionais especialistas nessa área. Quando a gente fala dos direitos dos povos indígenas, nós estamos pensando numa trajetória e numa compreensão de mundo, né, e de grupos que todos sabemos fazem parte da nossa formação enquanto nação. O Brasil nasceu enquanto Brasil, mas o Brasil já existia. O Brasil era terra dos povos indígenas, é terra dos povos indígenas. Então, quando a gente pensa a construção do Brasil, né, a construção no sentido simbólico, no sentido institucional do Brasil, já existiam esses povos que habitavam o Brasil e com os quais essa institucionalidade e Portugal e a colônia tiveram que conviver. E essa convivência não foi uma convivência necessariamente fácil. E aí que está um ponto importante para a gente debater aqui. Embora a gente perceba um histórico de invisibilização dos povos indígenas, embora a gente possa reconhecer que eles sofreram massacres, extermínios, processos de marginalização e de perda de direitos, eles continuaram ali, presentes, sempre foram um tema para ser pensado, para ser rejeitado, para ser odiado, para ser, inclusive, alçado à identidade nacional. Então, não há como a gente ser indiferente a esses grupos. A gente pode até achar que, ao viver em determinadas regiões, que a presença indígena é inexistente ou ela é algo relegado ao exótico ou ao folclore. Mas o fato é que, ao longo da história do Brasil, e os diplomas e documentos legais e normativos mostram isso, essa presença ou essa invisibilidade ou essa ausência sempre esteve presente, sempre esteve colocada. Isso porque a ausência indígena não é uma ausência. Na verdade, é uma ausência que foi produzida. Essa negação da identidade, assim como a identidade negra da nossa população, sempre foi sufocada, sempre foi um processo de apagamento. E com isso, a gente tem que conviver e olhar para essas ausências como algo ativamente produzido. As várias visões em relação aos povos indígenas são fruto dessa lógica, em que você tenta estabelecer uma compreensão que possa soar palatável a um colonizador, uma compreensão que valorize uma ideia eurocêntrica, que negue saberes, que negue aquilo que a gente chamou aqui de interculturalidade.
E ao estudar isso, ao perceber como existem certos regimes de memória e certas visões que se cultivaram ao longo do tempo, mesmo algumas delas mais benevolentes e mais simpáticas aos povos indígenas, a gente vai entender o quão difícil é tratar esse tema de forma concreta, de forma real, de carne e osso, atento de fato aos anseios e às formas de organização desses grupos. Se olharmos para cá, desde o começo da colonização, se nós olharmos para esses processos, a gente vai ver que foram construídos alguns regimes de memória e algumas visões sobre os povos indígenas. Uma visão do paraíso terrenal, por exemplo, que foi cultivada e que está, de certa forma, presente na Carta de Pero Vaz, que fala do achamento do Brasil, né, como se eles vivessem num paraíso terrenal, uma visão até, de certa forma, benevolente, passando por outras visões que se colocaram ao longo do tempo. A visão das guerras justas, a visão de que o indígena, quando aliado, ele deve ser trazido, assimilado à sociedade nacional, mas se ele não é assimilado, se ele resiste, ele é um inimigo, um índio bravo contra um índio manso. Isso é uma visão que perdurou durante muito tempo e que está presente em vários documentos, na forma como se incorpora a sociedade nacional e que se traz determinados indígenas, que passam esses indígenas tidos como mansos e não rebeldes, e por isso, aos poucos, vão sendo despidos da condição de indígena por conta dessa mistura, e os índios bravos, os índios a serem enfrentados, a serem derrotados. É lógico que eu estou aqui fazendo uma simplificação de todo um debate histórico e antropológico, mas que nos é muito útil para perceber como esses embates operam na prática. Essa visão ainda está muito presente. O indígena que vive junto, em interação com a sociedade envolvente, ou sociedade nacional, despido dessa condição, né? Não sendo mais considerado indígena. Isso é um clássico, né? Você dizer que o indígena, já que ele vive com todo mundo, tal, ele já não precisa de terra, já não precisa ser considerado indígena. Essa é uma visão muito presente. Outra visão é a visão do romantismo, a visão idealizada do indígena, que é uma visão do pós-independência, uma visão em que o Brasil, o indígena, ele é trazido, ele é alçado à condição de mito fundador da nação, né? Aquela figura que está presente em um Guarani, por exemplo, de Zé de Alencar, em que se idealiza um indígena que não é um indígena de carne e osso, é um indígena cavaleiro medieval, é um indígena que funda a nação, que ele é dotado de bons propósitos, bons saberes, mas que esteja longe daqui, né? Que eles não estejam perto, que a gente não sabe nem quem é, nem conviveu, e muitos escritores que trataram e idealizaram essa figura do indígena, muitas vezes com um viés positivo ou benevolente, mas sequer conheciam essa realidade e os anseios desses grupos, e tratavam daquilo mais como se fosse uma memória, um passado distante que não mais existia, porque a vocação do país era outra, mas precisava de um mito fundador, precisava de um símbolo de identidade nacional. E isso vai na constituição de sobrenomes, no estabelecimento de toda essa literatura, e uma maneira de você colocar e alçar um indígena que não é real dentro da compreensão e da idealização de uma identidade nacional. Mais adiante, uma visão que perdurou mais tempo e mais perto do nosso dia a dia e perdura até hoje, é uma visão positivista. É uma visão que também tem um aspecto humanitário, no sentido de proteger os povos indígenas, mas uma visão que considera esses grupos como numa escala inferior do processo de evolução da humanidade. O ideal de Marechal Rondon, que gerou a fundação do Serviço de Proteção ao Índio em 1907, 1910, e depois que levaria à FUNAI, é o ideal de que, olha, esses indígenas, eles existem, são reais, mas eles estão embreados nas matas, estão embrenhados nos sertões. É necessário que a gente os proteja, que a gente garanta que aos poucos eles sejam integrados à comunhão nacional, mas sem violência, sem imposição. O objetivo, nesse contexto, era interiorizar o país. O país precisava abrir estradas, abrir empreendimentos, e os indígenas muitas vezes estavam no meio do caminho. E esses processos serviram um pouco para o Estado intervir e afastar a presença indígena, que atrapalhava e era tida como um empecilho
naqueles locais e garantir que eles, acantonados em determinados espaços, muitas vezes em territórios muito pequenos, fossem paulatinamente integrados à comunhão nacional. Esse é um termo que aparece muito, integração à comunhão nacional. O destino dos povos indígenas era esse, eles tinham estágios nessa evolução. E é por isso que eles eram considerados incapazes pelo Código Civil de 16 e, aos poucos, eles iam se despindo dessa condição e, à medida que se integrassem à sociedade nacional e se tornassem aculturados, como outros podem dizer. E por isso também, muitas vezes, há uma percepção no sistema de justiça que o fato do indígena falar português, usar determinada roupa, é um sinal de integração. Logo, ele não deve ter reconhecidos os seus direitos. Essa visão do positivismo é uma visão muito marcante, é uma visão que tem um ideal que esteve presente em todas as legislações até 88 e está presente, por exemplo, no Estatuto do Índio, que, embora não tenha sido revogado expressamente, claramente não foi recepcionado em vários dispositivos pela Constituição de 88, porque justamente ele parte da noção da hierarquização, que os indígenas são seres inferiores, devem ser tratados, devem ser cuidados, mas o Estado tem um papel aí de tutela. O Estado ele exerce a tutela estatal dos povos indígenas, em que a FUNAI funciona como se fosse o pai desses grupos e desses indígenas, falando por eles e representando eles. Isso está presente ainda no imaginário, ainda numa compreensão de que a FUNAI deve exercer esse papel. Quando eu já adianto para você que a FUNAI ela tem um papel de organização e de execução da política indigenista. Mas não é a FUNAI que fala pelos índios. São os índios que falam por eles mesmos por força do artigo 232 da Constituição. Nem mesmo o Ministério Público ou a Defensoria Pública fala pelos indígenas. Mas esse imaginário está muito presente, né? Essa tutela. Então, esses regimes de memória acabam convivendo. Seja a visão do paraíso terrenal, a visão das guerras justas, do índio bravo, do índio manso, a visão do romantismo, né? A idealização do índio herói, e mesmo a visão do positivismo dos índios nos sertões, está sempre presente em nosso imaginário, na maneira como a gente tenta julgar o que a gente espera de uma pessoa enquanto indígena. Eu acho engraçado porque a gente fala muito do que a gente espera, do que a gente deseja, né? Como se os indígenas devessem viver como em 1500, mas a gente não faz a mesma exigência em relação aos europeus, aos portugueses de 1500 em relação a hoje. A gente tem muita preocupação em atender a um estigma e a um estereótipo. E com isso a gente acaba negando processos históricos que eu chamo de processos de pacificação e de extermínio. Porque por mais que houvesse, por um lado, uma perspectiva até humanitária na execução desse projeto de integração nacional dos povos indígenas, foi um processo muito custoso e muito violento na vida desses grupos. E até hoje até hoje a gente convive com um processo fruto dessa compreensão e dessa internalização, dessa compreensão hierarquizante, estigmatizante, que assola e aflige os povos indígenas em várias regiões do Brasil. Por exemplo, nós temos hoje o povo Yanomami, que vive na fronteira do Brasil com a Venezuela, com aquela região ali da Colômbia, da Venezuela, em Roraima, no Amazonas. Esse grupo sofre até hoje os impactos da invasão, né, e da exploração dos seus recursos. E quando a gente vai estudar a realidade de um grupo como o povo Yanomami, a gente tem que olhar para esses processos de pacificação e dominação, né, e de extermínio. Porque a pacificação foi uma linguagem, uma doutrina que se adotou no estabelecimento da relação do Estado brasileiro com os povos indígenas, em que eles paulatinamente deveriam se tornar não indígenas, né, ser integrados. E aí eles passavam pela escola, aprendiam português, havia uma formação muitas vezes mais militarizada da sua educação, havia uma negação muitas vezes de sua religião, e esses processos aparentemente pacíficos, na verdade, representavam violências muito grandes na organização desses grupos. E pior do que isso, nem sempre essas pacificações, elas eram pacíficas de verdade. Elas geraram e geram, né, até hoje, situações de violência, de massacres, de resistência. Seja por conta também das doenças, dos impactos
do contato que se gera em relação a esses grupos, seja por conta realmente de enfrentamento, por conta da resistência, né, e da não aceitação por parte dos diversos grupos a respeito dessa atuação impositiva do Estado. Então, a primeira premissa que a gente tem que ter quando fala dos direitos dos povos indígenas, mesmo à luz, né, de uma Constituição tão importante como a de 88, como a gente viu, é que são processos de violências reais e violências simbólicas que assolaram esses grupos na sua trajetória. E essas dominações, esses processos de pacificação e de extermínio, eles sempre geraram tentativas de acantonar os indígenas em espaços diminutos, misturá-los à sociedade nacional, né, e, de certa forma, gerar e liberar espaços, seja por uma colonização, ou seja, para a garantia da dominação de determinados territórios. Isso vai impactar toda a compreensão da legislação sobre a matéria, desde o tempo colonial. E isso repercute de tal maneira que até hoje a gente está discutindo alguns institutos que foram estabelecidos lá atrás. Porque por mais que os povos indígenas tenham sofrido tanto essa violência institucionalizada, a própria colônia, a própria compreensão colonial reconhecia a eles um espaço onde eles deveriam viver como primários e naturais senhores da terra. Isso é muito curioso e isso vai ser muito acionado no século XX para defender os direitos territoriais dos povos indígenas, justamente porque mostra que mesmo num contexto colonial, em que aquilo que a gente chama de colonialidades do ser, do saber e do poder se impunham, você percebe que havia um reconhecimento dos direitos. E esse reconhecimento se deu por um instituto que se chama o Instituto do Indigenato. O que é o Instituto do Indigenato? Houve um alvará de 1º de abril, mas não é mentira, de 1680, que justamente ao tratar de ocupação de territórios de determinadas áreas, em relação na colonização no Maranhão, salvo engano, reconhece a presença e a ocupação e a garantia de direitos, né? A linguagem da época não era ainda uma linguagem de direitos, mas reconhecia a ocupação dos povos indígenas daquele lugar, usando o termo, né, primários e naturais senhores da terra, como se os indígenas fossem os primeiros brasileiros e detivessem até um certo direito natural àquelas terras e àqueles espaços. Isso foi fenomenal, porque isso, lá na frente, e a gente vai ver, João Mendes Júnior, no século XX, em 1912, vai escrever um texto justamente reconhecendo esse caráter de ius possidendi, né, dos povos indígenas em relação às suas terras, um direito natural, um direito originário, que acaba sendo depois incorporado pela Constituição. Ali está uma chave importante para a gente ver como, mesmo em contextos adversos, em que predominava a ideia de colonialidades, houve uma brecha para garantir os direitos desses povos. E isso é super válido e super relevante para a gente olhar para a trajetória dos direitos indígenas, sabendo desde já uma coisa super importante. Até 1988, vigorou o paradigma assimilacionista ou integracionista. Então, até 1988, não havia o reconhecimento da autonomia dos povos indígenas ou de uma compreensão de que eles estavam em pé de igualdade com os não indígenas. Então, é por isso que a Constituição de 88 é muito importante. Mas é muito interessante a gente olhar a evolução do ordenamento nessa época para perceber como as coisas vão mudando, as características vão mudando e a gente vai incorporando medidas aqui e acolá. Isso fica muito claro ao a gente analisar a trajetória das constituições brasileiras. As constituições brasileiras, aos poucos, vão incorporando alguns temas e vão trazendo questões fruto dos debates da época, colocando os indígenas como uma preocupação e como um tema a ser encarado. A Constituição de 1824 nada falou a respeito dos povos indígenas. Ela não trata, não tem uma linha sobre o tema. Embora houvesse muita preocupação na época, José Bonifácio, por exemplo, tem um debate super interessante, Apontamentos para a Civilização do Brasil, em que ele afirma e coloca temas interessantes
em relação a essa coisa dos índios bravos, dos índios mansos, que eu mencionei aqui, mas a Constituição de 1824 não fala nada. A Constituição de 1891, ela já também não fala nada, mas ela traz um tema extremamente importante para a trajetória dos povos indígenas, porque ela vai falar em terras devolutas estaduais. Ela vai reconhecer as terras devolutas, né, que são aquelas que não têm nenhuma titularidade específica, e muitas vezes são públicas, terras devolutas estaduais. Isso vai ter muito impacto na trajetória dos povos indígenas em todo o Brasil, porque elas vão gerar uma corrida dos estados membros da Federação Brasileira para extinguir os chamados aldeamentos que havia até então, né? Aldeamentos como espaço de concentração de indígenas e de pessoas, né? Isso desde os tempos colonial, como uma forma também de controlar e liberar espaços, e que paulatinamente, por conta desses processos de mistura e de integração com não indígenas, acabavam sendo extintos, viravam vilas, né? E acabaram virando cidades também. E os estados-membros, especialmente no Nordeste do Brasil, por exemplo, vão se valer dessa mudança constitucional, do reconhecimento das terras devolutas estaduais, para fazer uma corrida por todos os estados e reconhecer e decretar a ausência indígena. E aí tem tudo a ver com aquilo que a gente falou no começo, né? A ausência ativamente produzida. Aqui não tem mais indígena, então essa terra aqui é do Estado. E aí muitas vezes titulava em favor das oligarquias locais e de interesses locais. Mas o importante era decretar a ausência indígena. Porque se não havia o reconhecimento, né, de qualquer tipo de direito ou presença indígena naquele local, por conta da legislação que havia, embora a Constituição não estabelecesse previsão, havia previsão de reservas indígenas, havia toda uma legislação sobre o tema, que não vem ao caso a gente falar aqui para a gente não detalhar e não aprofundar tanto assim para a gente poder seguir no nosso debate, mas o fato que isso ela acabou tendo alguma repercussão, né? E depois no futuro vai gerar a súmula 650 do STF a respeito do reconhecimento dos aldeamentos. Mas é só na Constituição de 34, no artigo 129, que a gente vai ter finalmente a previsão, espécie de garantia de reconhecimento de algum direito dos povos indígenas por conta das terras que eles ocupam. Uma previsão tímida ainda, né? Mas uma previsão que acaba sendo repetida nas constituições de 37, a Constituição Ditatorial de 37 e a Constituição de 1946, que é a lógica do respeito à posse das terras em que os indígenas se acham permanentemente localizados. Um dispositivo importante e relevante, porque, de certa forma, também ajuda nesse debate que a corrida dos Estados-membros em 1891 gerou, né? Vários debates já começam a aparecer em relação à titularidade e reconhecimento dessas áreas. A Constituição de 34 vai dar um sinal, repetida na Constituição de 37, de forma praticamente igual, e na Constituição de 1946. O mais interessante é que, nesse período pós-46, começa a se consolidar algumas questões muito interessantes, muito relevantes na caracterização dos direitos das terras e os territórios indígenas, que vão marcar para sempre o tema e que até hoje, de alguma forma, são utilizados. Nesse ponto, é importante a gente olhar, né? Muitas vezes a gente usa o termo território para falar dos povos indígenas. E território é um tema que, por conta da teoria do Estado, pelo conceito de Estado, muitas vezes aparece como um termo tabu, como se o território fosse o espaço do exercício da soberania. Mas o território aqui é trazido dentro de uma lógica de que, do ponto de vista antropológico, geográfico, histórico, espiritual, aquele grupo, né, ele tem características, né, e vínculos com aquele espaço que são diferenciadas, né? Por isso que eles são tratados como territórios. Fora dessa questão mais geopolítica, de teoria do Estado, mas dentro dessa compreensão antropológica, geográfica. E essa ideia, independentemente da aplicação do termo, a gente vai ver que a Constituição de 88 não adotou esse termo, essa ideia está presente no RE 44585 do Mato Grosso, relator ministro Vitor Nunes Leal. É um julgado de 1961 que consagrou uma noção de habitat, né?
ao analisar o artigo 216 da Constituição, o ministro Vitor Nunes Leal colocou e deu pingos nos is em relação à diferenciação entre território ou terras indígenas e propriedade comum. E aí, independentemente de qualquer interculturalidade, ele já disse, esse direito dos povos indígenas não é um direito de simples morada, é um direito que não se confunde com o direito de propriedade comum. Daí por isso que ele fala em habitat, porque está ligado aos modos de vida, a maneira como eles se relacionam e exercem interações com o meio ambiente, com a terra, com aqueles espaços. E isso não tem nada a ver com propriedade. Isso foi extremamente relevante para dar uma mudança na matéria e para a gente perceber que terra indígena, território indígena, não é a mesma coisa que uma moradia, uma casa. Primeiro, porque há uma relação singular e especial com aquela terra. E segundo, porque essa relação transcende aquele espaço físico. Às vezes, a relação espiritual com a natureza, há uma interação com os recursos que é totalmente diferenciada. E isso deve ser levado em conta. Então, o ministro Vitor Nunes Leal foi um visionário, um precursor extremamente sensível na discussão desse tema. E o artigo 216 foi densificado, né, para pensar nessa questão de uma sobrevivência não só física, mas cultural de um povo, no caso o povo Caduel, que estava sendo analisado ali. Daí que as constituições de 1967 e 1969 já vão avançar também sobre outros temas para pensar as terras indígenas. Por mais que vivêssemos um período conturbado, fruto da ditadura militar e de uma tentativa de avanço de empreendimentos sobre essas áreas, a gente acompanhou a Transamazônica, a construção de Itaipu, a própria construção da BR-174, que gerou um massacre de mais de 2.000 indígenas, segundo uma ação do Ministério Público Federal. Mas o fato é que as constituições desse período, elas trazem coisas importantes para a gente pensar o tema, né? Uma é a titularidade da terra indígena. Afinal, quem é o titular dessa terra indígena? Né? Um debate do ponto de vista mais patrimonial, que se consolida nesse percurso pela súmula 480 do STF, que vai falar que a titularidade é da União e que vai ser repetido na Convenção, na Constituição de 67 e 69. E como funciona e qual que é a condição que os indígenas vão receber esse território, essa terra? Os indígenas vão receber essa condição na qualidade de usufruto exclusivo, né, sobre as riquezas que estão presentes ali, né? Um usufruto que vai um pouco além do usufruto do direito civil, porque é um usufruto constitucional, usufruto em que o papel do Estado, a gente vai ver melhor quando falar da Constituição de 88, porque ela manteve um pouco essa lógica, o papel do Estado brasileiro é um papel de garantidor desse direito, né? Ele não estabelece a relação de condições com o suposto usufrutuário. Ele tem uma relação de concretização desse direito, e isso é importante para a gente pensar essa perspectiva. Mas o fato é que as constituições de 67 e 69 vão trazer a titularidade, o usufruto e vão afastar a incidência, né, e a validade de títulos de proprietários particulares que supostamente possam incidir nessas áreas. E isso vai ser extremamente relevante para a gente olhar a precedência, né, e o caráter originário dos direitos territoriais indígenas. No mesmo período, nós vamos ter a Convenção 107 da Organização Internacional do Trabalho, que depois vai ser sucedida pela Convenção 169 da OIT, e o Estatuto do Índio. O Estatuto do Índio é de 73, em que predomina ainda aquilo que a gente chamou de uma lógica assimilacionista e integracionista, de uma ideia de integração à comunhão nacional. O Estatuto do Índio vai estabelecer 3 estágios de integração para os povos indígenas. Os indígenas isolados, os indígenas em vias de integração e os indígenas integrados. Quando o Estatuto do Índio fala isso, e aí é aquilo que eu costumo falar sempre, ainda que superado pela Constituição, ainda vivenciamos muito essa perspectiva, ele vai olhar os indígenas isolados como aqueles que ainda não tiveram qualquer tipo de contato com a sociedade nacional, a sociedade envolvente. Em vias de integração, aqueles que tiveram algum contato, que demandam alguma proteção, mas que paulatinamente estariam sendo despidos dessa condição. E os indígenas integrados. Os indígenas integrados são aqueles que, supostamente, por um julgamento do Estado ou da tutora, no caso a FUNAI,
dentro desse paternalismo estatal, vai julgar que já está apto a viver com a sociedade nacional e, por isso, pode deixar de ser incapaz, dentro da lógica do Código Civil, ou até emancipado, né? E é uma perspectiva tanto do ponto de vista individual, muitas vezes, como coletiva, com repercussões no direito à terra, que o artigo 186 e o artigo 198 dessas Constituições, 67 e 69, respectivamente, haviam reconhecido. Então, na prática, havia uma relação muito perversa, porque o indígena, à medida que ele fosse reconhecido como integrado, ele se despia dessa condição e possivelmente não faria mais jus ao direito à terra. Esse é um tema extremamente relevante nesse período e que vai gerar, ao longo dos anos 70, alguma organização e mobilização, seja de lideranças indígenas daquele período, seja da própria sociedade civil. Quando o governo, o regime militar tenta adotar lógicas de emancipação coletiva de grupos, muitas vezes para favorecer esse tipo de despia, né, de não reconhecimento de direitos, há uma reação e há um fortalecimento que vai desembocar na Constituinte de 1987 e 1988. A Constituinte, que vai ser um palco maravilhoso, extremamente importante, você já deve ter visto nas mobilizações e nas fotos que tratam da Constituinte, como esse processo foi um processo bonito e que teve uma participação indígena, que culminou no reconhecimento desses direitos em capítulos próprios e, mais do que isso, né, em um capítulo próprio, na presença, né, da menção aos direitos indígenas em todo o texto constitucional. Uma menção que deve ser vista, como eu já disse na primeira aula, de forma intercultural. Não basta só reconhecer os artigos, os dispositivos que tratam especificamente dos povos indígenas. É necessário reconhecer que essa compreensão intercultural permeia todo o texto. A compreensão intercultural ela é fundamental e diretriz principiológica para a gente compreender esse tema, fruto dessa mobilização constituinte. Mas é claro que há dispositivos específicos, temas que são tratados de maneira específica que a gente tem que ter. Pelo menos 11 menções na Constituição falam abertamente dos povos indígenas. Então, nós temos, por exemplo, o artigo 20, inciso 11, vai falar: as terras indígenas são bens da União. E aí, eu já adianto para vocês, como eu falei em relação à Constituição da ditadura, o papel da União é um papel claro de garantir esse direito, né? Não de invadir esse espaço, não de retirar a força dessa territorialidade. O artigo 22, inciso 14, vai tratar da competência legislativa exclusiva da União para tratar desse tema. O artigo 49, 16, vai falar do Congresso, autorização de exploração de recursos hídricos e riquezas minerais, um tema que foi adiado pela Constituinte. A Constituinte já tinha muita discussão sobre a mineração, sobre o quanto havia de interesse na exploração desses recursos que estariam no subsolo em relação aos povos indígenas. Havia uma pressão, um lobby muito forte em relação a esse tema. Outro tema que apareceu muito na Constituinte foi a soberania. A Constituição ela deu uma solução em que submeteu toda essa discussão a legislações posteriores. Por isso que muitas vezes o Congresso vem tentando discutir ou tratar desse tema, e isso aparece, mas sempre tendo em mente a necessidade da orientação constitucional e da orientação intercultural para guiar esse tema, dado o impacto socioambiental que essa atividade gera. A competência é outro tema que aparece. A Justiça Federal ganha um papel extremamente relevante na análise de disputas sobre direitos indígenas, no artigo 109. O Ministério Público é incumbido de um papel extremamente relevante na defesa dos povos indígenas. Mais do que fiscal da lei, a Constituição diz que o Ministério Público deve defender os direitos dos povos indígenas. O artigo 210, parágrafo 2º, vai garantir às comunidades indígenas a utilização de suas línguas e processos próprios de aprendizagem. Esse artigo 210 é um artigo interessante para a gente olhar a interculturalidade na prática. Veja que a Constituição falamos em língua portuguesa como língua oficial do nosso país, mas a Constituição ela mesma abre essa brecha e essa garantia, e ela tem essa abertura intercultural para reconhecer esses direitos próprios, né? A necessidade de que os indígenas
tenham seus processos próprios de aprendizagem, sob pena de você cometer novas violências. E isso pode ser combinado também com o artigo 215 e 216, que estão preocupados com as manifestações culturais desses grupos e a necessidade de que isso seja valorizado, né? Vai valer isso para direitos indígenas como para todas as comunidades tradicionais, pois, como eu disse no começo, há um sistema constitucional de proteção aos povos e comunidades tradicionais, e o 215 e o 216 são parte disso. Mas não podemos deixar de esquecer, claro, da existência de um capítulo próprio sobre direitos indígenas, um capítulo que tem no artigo 231 as diretrizes básicas, né, a necessidade de você pensar o território e a proteção das terras indígenas de uma maneira clara e de concretizadora desses direitos, e no artigo 232 a revogação e o afastamento completo da ideia de tutela estatal, ao permitir que os indígenas, ao estabelecer que os indígenas têm o direito de eles próprios agirem na defesa dos seus direitos, na justiça e em outros espaços. Cabendo ao Ministério Público intervir em todos os atos do processo. O Ministério Público deve ser um aliado, um defensor dos direitos indígenas e tem uma posição especial, mas isso não supre, não substitui a necessidade de participação ativa e protagonista dos povos indígenas. Isso parece uma bobagem, parece que eu estou falando algo um pouco óbvio, mas infelizmente não é assim. Infelizmente, muitas vezes, apesar de se afastar, isso já se afasta, muita gente, a questão do papel da FUNAI, muita gente ainda pensa a FUNAI como tutora, como o órgão que exerce a tutela dos povos indígenas. E quando não a FUNAI, querem achar que o Ministério Público ou a Defensoria devem exercer esse papel. Não, eles têm um papel extremamente relevante na defesa dos direitos, no caso da FUNAI, na concretização da política indígena e indigenista, mas eles não substituem os indígenas. E o artigo 232 é fundamental nisso. E é curioso que a Constituição também estabeleceu, no artigo 67 do Ato de Disposições Constitucionais Transitórias, um prazo de 5 anos para a conclusão das demarcações. Né? Julgava-se, né, que isso ia acabar, que isso ia ser resolvido. Há muita discussão ainda, porque muitos territórios, a afirmação étnica desses grupos se colocou em momento posterior por conta de processos de violências e expulsões sofridas, mas o fato é que, passados 5 anos, né, mais de 30, na verdade, isso ainda não se concretizou. Mas é inegável, né, que, apesar da interculturalidade, da diretriz intercultural, o fato da gente ter um texto que prevê expressamente direitos indígenas, sobretudo no artigo 231, é fundamental para a gente pensar essa matéria. E o artigo 231, ele tem o reconhecimento da organização social, dos costumes, das línguas, crenças e tradições dos povos indígenas. E mais do que isso, ele reconhece aquilo que eu falei lá atrás do indigenato, um direito originário dos povos indígenas, a condição originária dos povos indígenas no direito sobre sua terra. Algo que a gente poderia dizer que seria um direito natural, que foi positivado ao longo dos tempos e que merece esse reconhecimento. O artigo 231 é extremamente relevante, extremamente avançado, independentemente de a gente ter assistido, como a gente viu na aula passada, o avanço da interculturalidade nos textos, porque ele reconhece aquela forma de vida, aquela forma própria de organização, a partir da ideia de terras tradicionalmente ocupadas, e o tradicional não apenas, não numa lógica temporal, mas uma lógica de modo de uso e de relação com a terra, muitas vezes baseada no uso comum, baseada na lógica necessária ao bem-estar, à reprodução física e cultural, segundo usos, costumes e tradições, que está presente no 231, parágrafo 1º, e que tem um caráter declaratório. A Constituição reconheceu esses territórios. A União vai demarcar, mas ao demarcar ela não está constituindo aquele direito. Ela tem um papel de reconhecimento daquilo, para garantir segurança jurídica. Mas o território já está reconhecido. Isso é muito importante, porque independentemente da demarcação ou da regularização, a terra indígena já existe. O Supremo até, em muitos julgados no ano de 2021, reafirmou isso. Quando se tenta restringir a terra indígena, apenas a terra indígena já demarcada, está sendo violada a Constituição. A terra indígena é reconhecida na forma, na compreensão que os indígenas têm daquele espaço. Lógico que a União, e isso no RE 183, 188 de São Paulo, o Supremo Tribunal falou, ela tem um papel importante, garantir segurança jurídica.
mas esse papel ele se cumpre do ponto de vista formal. A Constituição, no 231, parágrafo 1º, reconhece essas características da terra, reconhece a finalidade e essa complexidade daquela lógica de habitat que nós falamos, mas não usou o termo território. A gente vai ver que isso aparece também no debate de tratados internacionais, como a Convenção 69 e a Declaração das Nações Unidas sobre os Povos Indígenas. Mas o conceito que está sendo usado ali é o conceito de território, porque é um espaço de dimensão coletiva, um espaço onde os grupos exercem a sua reprodução física e cultural e que não se confunde com a ideia de morada, né? E esse artigo 231 é extremamente relevante porque ele exalta o usufruto exclusivo e também a inalienabilidade, a indisponibilidade e a imprescritibilidade. Imprescritibilidade no sentido de não poder ser adquirida terra indígena por uso capião, o que na prática mostra a importância da propriedade pública em relação a esse terreno. Porque a União, ela garante a formalização, o registro dessa área, afasta a alienabilidade, afasta a disposição de particulares sobre aquelas áreas e gera, né, em relação a particulares que queiram constituir títulos naquela área, a nulidade, né? Muitas vezes, particulares em territórios não demarcados tentam criar uma situação de fato para quando a demarcação do território acontecer, haver uma tentativa de buscar algum tipo de reparação ou de indenização. A Constituição, ela estabelecer a nulidade desses títulos e indenização só em caso de ocupação de boa-fé. Mas, muitas vezes, por conta da omissão do Estado na demarcação, há um avanço sobre essas terras, que no final das contas são terras públicas, com muito risco à sobrevivência física e cultural dos indígenas e com indícios de grilagem ou de práticas ilegais nessas áreas. O artigo 232 é o artigo que complementa esse cenário, esse arcabouço relacionado à autonomia dos povos indígenas. Como eu já disse, a gente superou o paradigma assimilacionista e agora tem um paradigma de autonomia. Autonomia que não se confunde com a ideia de separatismo ou de que os indígenas querem se separar do país. Historicamente, os indígenas foram extremamente relevantes na proteção do território nacional, aí território no sentido da formação do Estado brasileiro. Isso muitas vezes não passa de uma paranoia. Então é importante a gente olhar como a autonomia se confunde com a perfeita adoção e uso dos recursos que estão naquele lugar e a convivência no território. A União tem a titularidade formal, mas ela não pode entrar sem pedir licença, e aí existe a Convenção 69, com a consulta prévia livre e informada, como um mecanismo importante de diálogo intercultural entre o Estado e os povos indígenas. Mas a gente vai falar dela daqui a pouco e no próximo encontro. Porque, ao mesmo tempo que a Constituição estabelecia esse arcabouço, toda uma compreensão intercultural também se construía nos documentos internacionais. E, nesse sentido, a gente pode dizer que existem os documentos gerais, os pactos de direitos civis, direitos sociais e econômicos, que são super importantes e que podem ter sempre uma leitura intercultural, assim como a própria Convenção Americana, a gente mencionou aqui ao falar do direito de propriedade, mas também documentos específicos, como a Convenção 69, a Convenção sobre Diversidade Biológica, a Convenção 69 que superou a Convenção anterior, a Convenção 107, e que quebrou essa lógica assimilacionista. Há também um documento que, embora do ponto de vista do direito internacional possa ser tido como um documento não vinculante, que é a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas, que é uma referência importantíssima e maravilhosa no debate sobre esse tema, até podendo constituir um costume internacional, assim como a Declaração Americana. A Convenção 69, que é essa que é super falada e super colocada, ela foi aprovada em 89, mas o Brasil só a incorporou nos anos 2000. E ela é uma convenção que trata de direitos humanos. Daí a gente também pensar nela com status, pelo menos, supralegal, né, em que ela trata da relação dos povos indígenas e tribais. A gente vai abordar depois que essa ideia de tribais é plenamente aplicável a todas as comunidades tradicionais, até pelo conceito que ela adotou. Mas ela vai tratar de várias outras coisas, não só o respeito aos territórios, mas o respeito aos sistemas de saúde e educação, o respeito às identidades,
né, a forma de diálogo intercultural, a autodeterminação desses grupos, a maneira como eles vão se colocar perante a sociedade envolvente, perante o Estado. Isso tudo é muito importante e se materializa na chamada consulta prévia, livre e informada, que está prevista no artigo 6º da Convenção 69 e estabelece como que o Estado e os particulares também devem interagir ao estabelecerem medidas e políticas, empreendimentos nas áreas de povos indígenas e de outras comunidades tradicionais. Nós vamos pensar aqui povos indígenas, por exemplo, Belo Monte, né, a implementação da usina de Belo Monte. O Estado não pode simplesmente falar, eu quero estabelecer o meu interesse, essa obra é importante para um desenvolvimento econômico, é uma questão de soberania do país e vou implementar a revelia das comunidades. A partir de uma leitura dessa Convenção 69, da consulta prévia livre e informada, é fundamental que qualquer medida que impacte, né, a vida, a sobrevivência física e cultural dessas comunidades, o Estado deve simplesmente dizer que tem essas intenções e estabelecer um procedimento, por força do artigo 6º, de consulta livre, prévia e informada, em que ele vai explicar de uma maneira inteligível para aquelas comunidades, aquele grupo afetado, o que ele pretende realizar, e aquele grupo vai se colocar e se posicionar e trazer questões, né, e a partir, inclusive, da análise técnica, da análise da previsão de alternativas em relação ao empreendimento, aquilo tudo que é importante compreender até para avaliar a viabilidade desse empreendimento do ponto de vista socioambiental. Infelizmente, o Estado nem sempre lida bem com a lógica de participação social. Então, a despeito do que a gente tem na lei, muitas vezes o Estado quer entender a participação e o artigo 6º, a ideia de consulta, como algo meramente homologatório, que se resolveria numa audiência pública, numa pequena reunião. Mas o que a gente coloca aqui é algo muito mais complexo e muito mais plural, em que a gente tenta entender como aquela medida, dentro de uma sociedade plural, pode ser tomada a partir de um consenso, a partir de uma lógica dialógica, né? De uma construção consensual, o que nem sempre vai ocorrer, porque o grupo pode ser afetado de uma maneira tal que vai afetar a sua sobrevivência física e cultural. O grupo pode acabar sendo extinto, né, com a mortandade de peixes, com alagamentos, né, e com os impactos sociais que gera esse tipo de intervenção. Então, quando a gente fala em consulta prévia livre e informada, a gente está falando de um mecanismo de concretização do diálogo intercultural, que é um mecanismo extremamente útil que a gente acompanha no sistema de justiça e que, no caso dos povos indígenas, é um fator decisivo na sua sobrevivência. A gente vai falar um pouco mais desse mecanismo e de outros mecanismos do direito internacional que vão sendo trazidos para a gente discutir e garantir a efetividade dos direitos. Agora a gente vai passar para o nosso quiz. Vamos ao quiz para a gente ver se você entendeu aqui o que a gente falou sobre os direitos dos povos indígenas. Bom, a primeira questão: qual foi a primeira Constituição a abordar expressamente os direitos indígenas? 1824, letra A, B, 1934, letra C, 1891, letra D, 1946. Vamos lá? E a resposta é letra B. A Constituição de 1934, ela abordou expressamente os direitos indígenas. É claro que a gente teve a de 1891 como uma Constituição que gerou muitos impactos por conta da previsão das terras devolutas estaduais, mas foi a de 34 que abordou expressamente esse tema. Vamos à segunda questão. Qual o nome da teoria que entende que os indígenas possuem direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam? Nós falamos aqui mais de uma vez. Letra A, indianismo. Letra B, indigenismo. Letra C, indigenato. Letra D, tradicionalismo. Tá fácil, hein? E a resposta é a letra C, indigenato, que é aquela teoria que se baseou muito nos documentos que reconheciam os povos indígenas como primários e senhores naturais da terra,
como primeiros brasileiros, e que foi resgatada no século XX por João Mendes Júnior, no começo do século XX, e está presente quando a gente fala dos direitos originários, no artigo 231 da Constituição, e quando a gente fala da nulidade dos títulos de propriedade privada sobre as terras ocupadas pelos povos indígenas, que isso está dito no parágrafo 6º do artigo 231. Vamos à última questão. Quanto aos direitos dos povos indígenas, a Constituição afirma que: letra A, os indígenas devem ser representados pela FUNAI. Letra B, o Ministério Público deve intervir em todos os processos que envolvam os direitos dos povos indígenas. Letra C, a propriedade das terras indígenas é dos Estados-membros. E letra D, o território indígena só é assegurado após a demarcação formal. Essa tá boa. Qual que é a resposta? Letra B, o Ministério Público deve intervir em todos os processos que envolvam os direitos dos povos indígenas. Nessa questão, a gente tem vários pontos que a gente abordou aqui na nossa aula, né? Desde a ideia de que o Estado não tem um papel tutelar na relação com os povos indígenas, quebrando aquela ideia, aquela visão da FUNAI como tutora, como pai dos povos indígenas, que está presente na letra A, né? A FUNAI não representa os povos indígenas. Ela é uma autarquia que é responsável pela política indigenista, ela é responsável por analisar e garantir o andamento dos processos de demarcação junto com a União, mas ela não fala pelos índios, ela não tem esse papel. Na letra B, a gente tem aquilo que está presente no artigo 232 da Constituição, que o Ministério Público deve intervir em todos os processos que envolvam os direitos dos povos indígenas. O papel do Ministério Público é fundamental, até por força do artigo 129, que estabelece que ele deve defender os direitos desses grupos. O Ministério Público deve intervir, mas isso não supre, e aí a gente deve dialogar a letra B com a letra A, não supre a participação indígena, que é fruto do artigo 232. O artigo 232 é um guia extremamente relevante nessa questão. Na letra C, existe um erro. A propriedade das terras indígenas é dos Estados-membros. Primeiro, como eu já disse, a territorialidade indígena é assegurada e reconhecida pelo artigo 231 da Constituição. A Constituição estabeleceu que a titularidade, né, enquanto bem, né, a gente falou aqui ao analisar os artigos, é da União. A União tem um papel vinculado na concretização desse direito e deve demarcar os territórios. E a gente vai ver na letra D que a demarcação não é o que constitui. Ela tem que dar segurança jurídica para esse processo. Mas é a União que tem esse papel e não os Estados-membros. Os Estados-membros, eles não têm esse papel, né? E o que a gente falou sobre os Estados-membros foi aquela corrida após a Constituição de 1891 para declarar a ausência indígena, um fenômeno que a gente acompanha ainda até hoje nos processos que tratam principalmente dos indígenas da região Nordeste. E a letra D, o território indígena só é assegurado após a demarcação formal. É falsa. É falsa porque a demarcação ela é meramente declaratória do reconhecimento, né, e da existência da terra indígena. É uma formalização, um papel importante que a União tem para dar segurança jurídica para indígenas e para não indígenas, mas que não se confunde com o próprio reconhecimento do direito. E o Supremo Tribunal Federal já falou isso mais de uma vez, né, no sentido de garantir esses direitos. Mas é isso, encontro vocês no próximo programa. Até lá! Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br ou rever as aulas no canal da TV no YouTube. TV Justiça Oficial.